ser feitas já com uma legitimidade, que é um presidente que precisa entregar coisas, e entregar aí, pra falar, vamos dizer, de maneira prática de uma outra área, a outra coisa mais premente, que é também urgente, que é uma reforma fiscal pra ontem, que é as contas públicas no Brasil estão estourando, a relação dívida-PIB, ela tá subindo, a gente tá indo pra uma questão de insolvência e incapacidade de renegociar as próprias dívidas, dado que essa relação dívida-PIB está estourando, e alguém vai precisar fazer uma reforma fiscal focada em despesa colossal. Seremos nós a fazer isso. E quando eu falo aqui, eu deixo aqui, se irão sabatear os outros pré-candidatos a presidente, jogue um desafio para eles. Se eles falarem, eu tenho uma agenda fiscal também arrojada igual a do Renan tem, o Kim Kataguiri protocolou a PEC com essa reforma fiscal, ou seja, o projeto já está lá no Congresso Nacional. Pede para eles endossarem, coletar a assinatura pelos partidos deles, porque nós precisamos e é essa PEC faz as desindexações, desvinculações, mexe com os privilégios, mexe também com renúncias fiscais zilhardárias que existem para inúmeros setores no Brasil. E aí a gente anda com a questão econômica que vai me permitir reduzir os juros. Reduzindo os juros, eu também reduzo os gastos do governo, porque no fundo a rolagem da dívida é ligada a isso, e me permite ter espaço discricionário para investimento. Que aí eu posso discutir coisas legais com o Serjão, pro Serjão não querer pegar o avião e ir embora. E no fundo é isso. Um país que não tem capacidade de investir é um país que não tem capacidade de imaginar e sonhar coisas diferentes. Então que adianta falar, eu vou fazer foguete, tá? Tem dinheiro para fazer uma estrada ligando Alcântara com seus quilombolas a algum lugar? Não tem. Não tem dinheiro para nada. Não há. E o pouco que tem ainda é emenda de deputado que gasta com besteira, para colocar aqui. Então essas duas coisas, segurança pública e uma reforma fiscal, vão me permitir ter um colchão de credibilidade e entrada de dólares no Brasil e uma calmaria do ponto de vista econômico, enquanto eu retomo uma dignidade para nós. Isso é base. Isso seria, vamos dizer, a base que eu preciso para começar. Você acha que seria o quê? Tipo, no planejamento de vocês é o quê? Os 2 primeiros anos? É o quê? Não, tempo vocês... não. A reforma fiscal eu preciso fazer antes de eu assumir, na transição. Entendi. Existe todo o presidente, ele passa uma PEC de transição. O Lula passou. Eu preciso passar a PEC que o Kim protocolou na transição. Entendi. Eu tenho que gastar capital político. Porque aí você já entra votando ela, é isso? Já entro com ela votada. Tá. Eu tenho que botar na transição. Então eu tenho que usar toda a credibilidade de uma vitória eleitoral para passar essa PEC fiscal. E aí, a curva, né, a expectativa de juros no Brasil ser decrescente, dinheiro entra e a gente começa a reverter a expectativa negativa na economia brasileira. E aí as pessoas começarem a imaginar, dá pra ter investimento de longo prazo aqui. E ao mesmo tempo, aí eu iniciar meu enfrentamento ao crime organizado, que vai me gerar uma legitimidade e ao mesmo tempo uma retomada dessas áreas. Isso são a base, é a base de tudo. Aí eu preciso começar. Primeira derivada da área econômica. Eu preciso ter uma reforma de competitividade. E o que é reforma de competitividade? Eu faço um primeiro ano. Eu tenho que passar uma agenda que facilite contratação, demissão, abertura e fechamento de empresas. Eu preciso endereçar os investimentos em infraestrutura, estradas de rodagens, ferrovias e energia, para começar a ter complexos econômicos mais funcionais no Brasil. Eu preciso ter marcos regulatórios, por exemplo, ligados à cobrança de dívida no Brasil, que você cobrar uma dívida no Brasil é um caos. Um banco te emprestar um dinheiro e você coloca uma garantia, uma máquina numa empresa. Para cobrar a máquina e para o banco pegar a máquina em pagamento se você não pagar, são anos. Então o banco é mais fácil cobrar um spread bancário muito alto, porque ele sabe que a capacidade de cobrança dele é baixa. A gente tem que facilitar isso. Eu odeio o banco. Dito isso, eu entendo a lógica do banco saber que ele vai tomar um calote quase sempre. Então tem que facilitar. Dê uma garantia, seja fácil de executar. A gente tem que ter maior velocidade nesses processos. Tudo isso facilita fazer negócio. E tudo isso facilita com que um gringo venha pra cá instalar uma fábrica, ou que um brasileiro tire o dinheiro dele da renda fixa, um empresário, e comece a investir em negócios aqui. Tudo isso somado à reforma fiscal que andou, vamos dizer, como eu posso colocar aqui, que permitiu que os juros ficassem mais baixos, dinheiro entrasse, não só dinheiro de especulação, como a gente tem com juros. Só uma reforma fiscal, ela já ajuda também investimento externo no país, né? Óbvio. Porque aí reduz o problema do Brasil. O risco no longo prazo. Muita incerteza, né, cara? É muita lógico. incerteza que empresa que vai colocar uma grana aqui, vai colocar uma empresa aqui, uma incerteza, porque a gente tem incerteza em vários setores, tem incerteza trabalhista, né, que tem esse problema todo, tem incerteza política, né, e tem incerteza fiscal também, né? Perfeito. Isso aí as empresas não querem, né? Elas fogem, né? Exato. Isto é, vamos dizer, isto é o que precisa ser feito. Então eu tô falando aqui do primeiro ano, uma agenda fiscal, um enfrentamento ao crime organizado e uma agenda de competitividade. Porque eu endereço a questão econômica brasileira para o médio prazo. Na verdade, se a gente trata esses marcos regulatórios e faz as reformas de competitividade e já resolve o fiscal, meio que eu enderecei a questão fiscal do Brasil para os próximos governos.
Isso precisa ser feito. A gente precisa dar um marco. Igual a gente falou do Plano Real. O Plano Real, querendo ou não, entrou PT, entrou Bolsonaro, entrou Temer. Todo mundo manteve o Plano Real. A política monetária pode ter sido infeliz em alguns momentos, mas o Plano Real foi mantido. A gente não vive aquele momento que a gente estava descrevendo no começo da live. Então nós temos que ter um marco fiscal que será mantido no long run. E é isso que nós queremos fazer. Esse é o nosso Plano Real pra gente andar com esse assunto que não deveria ser polêmica. Aproveitando que você entrou nesse assunto, que é uma das perguntas que a gente faz pros candidatos, é o seguinte, tá? Hoje, se você fosse escolher um perfil para compor a pasta econômica, o Ministério da Fazenda, ou um nome, se você já tivesse, se você quiser revelar também, pode falar a respeito disso? E qual que é a sua relação com a Faria Lima? A gente sabe que a Faria Lima, toda eleição, ela faz uma cartinha dizendo a respeito do que ela espera do próximo presidente e quem ela apoia, né? Inclusive, a gente teve que, na última eleição, foi o Lula e muitos dizem que isso foi decisivo, inclusive, do mercado apoiar aí a campanha do Lula e o Lula se eleger. O que você acha? Que não dá para colocar vendedores de Banco Master. A Faria Lima também quer dar muitos pitacos, mas andava vendendo o Banco Master até ontem. Esta é uma triste realidade de muitos elementos na Faria Lima. Que tá muito preocupado com a agenda econômica, mas estava enfiando Master no cliente até agora. Então eu tenho minhas ressalvas com a Faria Lima, no sentido de que a Faria Lima ela faz as apostas políticas dela e quase sempre é puro lixo. A Faria Lima fez as pessoas acreditarem que o Tarcísio seria candidato. E fez preço em cima. Depois falou que o Ratinho seria candidato. Depois falou que o Leite seria candidato. Agora tentou fazer uma aposta meio manca no Zema. Eu não sei se a Faria Lima tem que ser tão ouvida assim. Eu não sei. A agenda minha fiscal, se eu falar isso pra um banqueiro, se eu falar pros caras dos fundos, isso aqui é música pros ouvidos deles. É música pura. O que ela tá falando é lindo. Agora eles nunca me consideraram. Agora a boa parte deles vão me considerar simplesmente porque eu apareci melhor nas pesquisas. Agora, vamos dizer, eu sou agora um grande músico pra tocar a música que eles ouvem. Antes não. Então, assim, a relação com a Faria Lima, ela tem que ser uma relação pragmática. Pragmática. Porque senão eles fazem preço em cima de você. E a questão toda pra mim é o seguinte, eu não vou não vou estabelecer os nomes para um time econômico nosso baseado no o que a Faria Lima quer, mas sim o que o Brasil precisa. A Faria Lima, muita gente na Faria Lima quer, por exemplo, que a questão das terras raras, como eles são curto-prazistas, seja assim, vamos ver um marco regulatório que ajude alguém a vir aqui, botar umas minas e levar aquilo embora. Entreguismo, né? É isso. Entreguismo. É isso. O entreguismo é a coisa mais fácil do mundo. Faz preço pra Faria Lima falar que eu vou privatizar a Petrobras. Eu não quero privatizar a Petrobras. Então, eu não estou afim de fazer preço com eles a todo custo. E esse é o ponto que é central. Ninguém tem uma reforma fiscal, que isso eles amam, mais ousada do que eu. Dito isso, todo o restante, vamos sentar e conversar. Porque a gente tem que ter, aí sim, um projeto de Brasil, que acho que é uma coisa que a pergunta inicial do Cerejão. Onde eu quero chegar com isso? Se eu aumentei minha capacidade de investimento, eu gerei uma segurança e uma perspectiva futura pro Brasil, e as pessoas conseguem andar na rua sem ter o celular roubado, aí eu posso começar a imaginar como resolver os assuntos. Como entrar nos grandes temas. E tem um acelerador nesse processo, que é essa questão das terras raras. Só que essa é uma discussão soberanista sobre terras raras. Porque é sobre, não como o Brasil ou como empresários brasileiros ganham dinheiro com isso, e sim como o Brasil se reencaixa numa nova cadeia produtiva global, de maneira soberana, e aproveita que ele tem meio que, o Sergião me corrija, 20% das reservas globais desses minerais aí, o Brasil é a segunda maior reserva do mundo, 24 milhões de toneladas, né? Só perde pra China, e a terceira, que é a Índia, é 6 milhões, né? Então, assim, o Brasil, ele é uma posição do Brasil, ela é violenta, e fora que tem coisas aqui que só tem no Brasil, né? Nióbio, por exemplo, é Araxá, a maior reserva do mundo. Posso fazer uma pergunta? Nióbio é uma terra rara? Ou não é? Não. Ele tem um estado igual o quartzo, que tem aquele quartzo super clean que tem nos Estados